Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 7 de maio, quinto domingo do tempo da Páscoa. Nesse quinto domingo da Páscoa, somos chamados a desenvolver o dom da fé. E recebemos esse dom de Deus como uma semente plantada por Ele em nosso coração. Portanto, convido toda a sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus nesse dia de hoje, neste domingo, dia do Senhor. Hoje iremos refletir o Evangelho de João no capítulo 14, versículo de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus e tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conheceis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-me o Pai, e isso basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conhece, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: Mostra-me o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai a menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que essa, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, é caminhando que crescemos na fé. É crescendo na fé que crescemos no amor, na fraternidade, na vida de comunhão com Deus e com nossos irmãos. A fé é algo que se sente, ou seja, não é algo que se tem e pronto. A fé é uma construção, caros irmãos e irmãs, que vai se desenvolvendo através de um processo lento, que vai se solidificando à medida em que nos deixemos inundar pelo amor de Deus. A fé é caminhada, a fé é compromisso. É ver além do que os olhos humanos alcançam. Portanto, é pela fé que reconhecemos Jesus como nosso Deus e Senhor, o que não é fruto do esforço humano, e sim do acolhimento a esse dom de Deus. Jesus é a revelação do amor do Pai, então aos poucos vamos nos envolvendo neste mistério de amor, enxergando no Filho a presença amorosa do Pai. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, no Evangelho de hoje podemos perceber claramente a paciência de Jesus com seus discípulos, que apesar de estar há tanto tempo com ele, eram muitos imaturos na fé. Tinham muitas dificuldades em entender o que Jesus lhes revelava a respeito de sua volta para o Pai. No desejo de fazer brotar em seus corações pensamentos positivos, ideias claras sobre a sua pessoa, sobre a sua missão e o sentido da sua presença no mundo, que poderia dar a eles tranquilidade durante a sua ausência, Jesus afirma: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e levarei vocês comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. E acrescentou: Para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé, não entendendo o sentido dessas palavras, interpela Jesus: Não sabemos para onde vai. Como poderemos conhecer o caminho? Caros irmãos, queridas irmãs,
Essa imaturidade de Tomé pode ser encontrada também em cada um de nós. Estamos com Jesus, mas não reconhecemos quando, sendo Ele o caminho que nos leva ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essas palavras de Jesus, que respondeu a uma dúvida de Tomé, devem permanecer em nós, pois são palavras que nos indicam a vereda autêntica que nos leva à felicidade plena, que é o próprio Jesus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, ver o Pai era a coisa mais desejada pelos discípulos, ou seja, um desejo que foi manifestado por Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Bastaria que os discípulos dessem um passo a mais na fé, para que eles descobrissem na pessoa de Jesus a presença do Pai, que estava ali, muito próximo deles, há tanto tempo com eles, na pessoa de Jesus. É graças à paciência de Jesus que hoje nós temos a felicidade de conhecê-lo através do testemunho dos discípulos, que apesar de sua fragilidade, se mantiveram firmes no propósito de dar continuidade ao projeto de Deus proposto por Jesus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, contemplar Jesus é a única forma de ver a face humana do Pai. Não há nada no Pai que não encontramos em Jesus. Através do conhecimento intelectual, jamais vamos conhecer Jesus. Só vamos conhecê-lo verdadeiramente pelo caminho da fé. A falta de fé priva-nos da alegria de conhecer Jesus. A falta de fé vai nos privarmos de tornarmos íntimos de Jesus, de perceber a sua presença contínua junto de nós, de sentirmos seguros quanto ao nosso futuro. Portanto, a luz que verdadeiramente ilumina é aquela que nos conduz à felicidade plena. Jesus é esta luz. Jesus é a presença de Deus em cada um de nós. Amados irmãos, queridas irmãs, deixar-se conduzir por essa luz é deixar-se irrigar pela fonte de água viva que nos leva a um reino que não terá fim e que é assim o coração do Pai. Perceba que no final do Evangelho, Jesus disse: quem acredita em mim fará obras que eu faço e fará ainda maiores que estas, pois eu vou para o Pai. Quem tem fé pode realizar as obras grandiosas, pois ao voltar para o Pai, Jesus enviou o Espírito Santo sobre cada um de nós. Tudo que fizemos de bom, fazemos pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. O amor do Pai é derramado em nós pelo Espírito Santo. Vivenciamos este amor permanecendo assim no seu Filho Jesus Cristo. O próprio Senhor se intitula: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas será que nós só iremos chegar a este lugar prometido depois da nossa morte? Jesus nos fala do caminho, verdade e vida. Por conseguinte, ele nos transmite algo que se identifica com a nossa existência atual, com a nossa história, com a experiência vivida aqui na Terra. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, aqui na Terra nós começamos a partilhar verdadeiramente esse caminho para uma vida nova. Nesse tempo de Páscoa, nós devemos nos regozijar com as promessas que o Senhor faz através do seu Evangelho. Crer, confiar, depender de Jesus é o caminho para realizarmos aqui na terra as obras maiores que as suas, conforme Ele mesmo nos prometeu. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia de hoje, dia do domingo, dia do Senhor, devemos nos questionarmos. E reflita hoje: você acredita que, confiando em Jesus, poderá fazer obras maiores do que a dele? Você já assumiu Jesus Cristo no caminho, verdade e vida? Como Cristo tem influenciado na sua vida, a ponto de fazer você desistir de algum plano antigo? Pensa nisso, amados irmãos e irmãs. Realmente você caminha por esse caminho que Jesus nos aponta, que é Ele próprio? Como estamos vivenciando a verdade? Qual a verdadeira vida que temos buscado? Portanto, amados irmãos e irmãs, peçamos ao Pai que o nosso coração, que anseia por estar em comunhão com Ele, está em comunhão com o próprio Deus, está em sua casa, no lugar que Jesus preparou para cada um de nós, e que possamos assim ser perseverantes sempre no caminho que nos leva ao Pai.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, meu irmão e minha irmã, um santo e abençoado domingo e que desça sobre todos nós, sobre você e sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que nos permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.